poder. Ele começa, querido, se mover e visitar a tua necessidade. Você que está aqui hoje, dizendo o seguinte: Deus, é hoje, eu preciso de uma resposta para a minha causa. Aleluia. Porque até aqui, Senhor, eu não fui atendido. Mas, como foi minha leitura oficial nesta manhã, pela fé, se você crê agora, ele tomou para o céu, dá glória e recebe da parte de Deus. Espírito de vida. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, olha só o poder da oração. A Bíblia diz que lá em Atos Apóstolos, a Bíblia diz que Jesus, o Messias, aleluia, ressuscitou, apareceu a primeiras mulheres, apareceu a esse crente, depois apareceu aos seus discípulos. Diz a palavra, como se eles se encontrassem num monte chamado das Oliveiras. Diz a palavra, irmãos, que o Senhor instrui seus discípulos a permanecerem naquilo que eles ouviam e guardam os mandamentos de Deus. Diz a palavra, irmãos, que o Senhor instrui os discípulos e dá uma ordenança para que eles não se ausentassem de Jerusalém antes que do alto seja revestido de poder. Diz a palavra que o Senhor sobe, eles é ascendido ao céu, é ascendido ao céu, e os discípulos se reuniam e foram aguardar a promessa de Deus no cenáculo. Diz a palavra, irmãos, que demorou, aleluia, aproximadamente uns 10 dias para que a promessa de Cristo para com eles fosse cumprida. Como vai saber, quando Jesus, o Messias, ele estava lá em Jerusalém, Jesus, irmãos, ele era o consolador das nações, das massas. Porém, quando ele foi assunto ao céu, ele criou outro consolador, aleluia, para que ele permanecesse até a consumação dos séculos. Diz a palavra, irmãos, que os discípulos ouviam, acataram, aleluia, aquela mensagem cristocêntrica e foram para o cenáculo aguardar de Deus. Meus irmãos, coisa melhor desta vida é nós aguardarmos e esperarmos em Deus. É verdade. Porque, irmãos, quando nós estamos seguros, aguardando em Deus, com certeza a coisa acontece. É verdade. E diz a palavra, querido, que eles começaram a orar. E diz a Bíblia, porque Deus, Jesus, ele estabeleceu para a igreja uma vida de excelência. Não uma vida medíocre, não, uma vida de excelência. E diz a palavra, irmão, louvado seja Deus, que os discípulos do cenáculo, aleluia, começaram a clamar. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus enviou aquilo que ele tinha prometido. E diz a palavra, irmão, até aquele momento, os obreiros eram tímidos, os obreiros, irmãos, eram medrosos, os obreiros, irmãos, não eram encorajados, mas a partir do momento que receberam o dinamite de Deus, que é a presença sobrenatural do Espírito Santo, as coisas mudaram. Aleluia. Grande Deus. As coisas mudaram. Aleluia. E diz a palavra, irmãos, aleluia, que o obreiro Pedro, ele recebe a unção e a presença. E a Bíblia diz que Pedro sai e começa a divulgar o Evangelho. Evangelho não quer dizer boas novas. Pedro começa
irmãos, que Pedro, Deus usa uma autoridade sobrenatural. Ele começa a planear sobre Jesus, crucificação, ressurreição e ascensão. Ele começa a planear sobre o Messias, aquele que veio, que mudou a situação, mudou o quadro, mudou a história, mudou o panorama de todo mundo, de toda a nação de Israel. E ele está aqui nesta manhã, nesta manhã, no seu segredo. Então, importa a tua bênção e receba a tua vitória. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Aleluia! E diz a Bíblia, irmãos, neste momento, os 12 obreiros começaram a fazer aquilo que eu e você hoje temos por obrigação de dar plena continuidade. Quem entendeu, diga amém. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz, no louvado seja Deus, aleluia, que quando o Espírito desceu, os irmãos receberam, aleluia. A Bíblia diz que naquele período apostólico a igreja começou a se expandir. E o interessante, irmãos, eu parei para analisar e disse: meu Deus, que coisa forte. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João, 2 obreiros pescadores, homens, irmãos, indoutos. Conforme os irmãos, quando se fala que a Bíblia diz indouto, não quer dizer que os irmãos sejam analfabetos, não. Pedro e João não eram analfabetos. Eles não eram doutores da Torá nem da lei de Moisés, mas eles conheciam os padrões e os critérios do judaísmo. Ele conhecia a lei de Moisés. Não eram doutores, mas também não eram analfabetos. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João, aleluia, receberam a proteção de se encher de Deus e saíram para divulgar a palavra. E o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que lá em Jerusalém, aleluia, na porta chamada Formosa, havia alguém, aleluia, que antes de Jesus nascer já mendigava. Aleluia. Que a mendigada estava coxa na porta Formosa, todos que passavam, ele estendia a mão e pedia uma esmola ou pedia uma moeda. O interessante, irmãos, que me chama esse texto, é que lá em Jerusalém havia sumo sacerdote e havia um sacerdote, mas ninguém tinha dado solução à necessidade daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João, eles foram a hora da oração, foram orar, porque era costume dos judeus orarem 3 vezes por dia, e a hora da oração era hora 3 horas da tarde. Diz a palavra que eles foram para o templo orar. Só, irmãos, que eles foram surpreendidos, porque ali havia um homem pedindo esmola. Só que Pedro e João, eles eram obreiros que tinham convicção da sua chamada. Eles falaram, irmãos, que Pedro disse: olha para nós. O interessante, irmãos, é que para analisar, eu creio que aquele mendigo, ele ficou surpreso. Por quê? Porque eu creio que ele nunca ouviu dizer olha para nós, porque geralmente o pessoal o atendia com a moeda ou com a dracma. Mas a palavra, irmãos, que algo ali, aleluia, que Deus propiciou, preparou, ia ser algo notório. Ele diz a palavra, irmãos, que olha para nós. E eu creio, irmãos, que aquele homem teve impacto. E quando aquele homem olhou para Pedro e João, a Bíblia diz, Pedro disse: não tenho prata e nem tenho ouro. Ou seja, eu sou um pescador, eu não tenho dinheiro em casa, não tenho dinheiro no banco,
Eu sou um homem que peço, vivo da peça, da lavoura e da agricultura. Aleluia. Mas, olha, mas isso que eu tenho, isso eu te dou. Eu te dou. Aleluia. 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 Isso que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Aí interessante, irmão. Pedro, ele não falou em nome de Paulo, não. Ele não falou em nome de Caifás, também não falou. Não falou em nome de Moisés, nem em nome de Elias. Aleluia. Ele só é para nós. Isto é o que tem a te dou. Show para uma sonai shumicai. Tunanai shumicai. Lá para uma sonai. Tudo. Espírito da vida. Meu Deus. Olha. Olha para cá. Olha para cá. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta. Meu Deus, meu Deus. E Pedro estendeu a mão e levantou. Show para você. Tudo mais, vai. Lá para tudo. Espírito de vida. Aleluia. Show para você. O interessante, irmão, Aleluia. é que você pode até não acreditar, mas eu acredito assim, que a mesma unção, o mesmo poder que se estabelecia, que estava, que se concentrava sobre a igreja primitiva, esse mesmo poder e a unção se concentra em nosso meio. Amém? Aleluia. Porque isso no Dorival, meu querido, o Espírito ele não mudou. Aleluia. Aleluia. Eu estou convicto